queridos professores da ESIR. Em nossa 7ª lição deste primeiro trimestre, nós vamos falar sobre a obediência nas pequenas coisas. O texto para memorizar encontra-se em Lucas 16:10, que diz: "Quem é fiel nas coisas pequenas, também será nas coisas grandes. E quem é desonesto nas coisas pequenas, também será nas coisas grandes." Nesta lição, as crianças devem entender que Deus quer que cada um de nós entenda a importância da reverência e sinta o desejo de adorá-lo em reverência e humildade. No Conquistando a Atenção, perguntar aos alunos se eles conhecem algum tipo de armadilha. Deixar eles falarem e depois mostrar uma rede ou uma figura de rede de pesca. Dizer que existem muitos tipos de armadilhas e todas elas precisam enganar a vítima para que funcionem bem. E quando a vítima percebe, já é tarde demais. Em nossa lição de hoje, veremos alguém que caiu numa armadilha. Apresentando a lição. Dividir a turma em grupos ou duplas para apresentarem o que aprenderam da lição. Distribua os tópicos da semana para cada grupo. Dar um tempo para que eles se preparem. Para as classes cujos alunos não têm lição, entregar as cópias da página 44 e distribuir as questões entre eles. Dar um tempo para que respondam e ajudar se necessário. Pedir que abram suas Bíblias em Daniel capítulo 6. Depois dividir entre eles os personagens da história, narrador, o rei, Daniel e os príncipes, para que façam uma leitura dramatizada com entonação de todo o capítulo 6. Todos que vão ler devem ter a mesma versão bíblica. Depois de distribuir as leituras, começar dizendo que na Medo-Pérsia havia um homem muito importante, entre os mais importantes do reino. Ele era muito forte, com muita saúde, e sua força maior era o seu caráter. Ele era sábio, muito educado, obediente, fiel e bondoso. Dizer a eles que para Deus é mais importante ter caráter forte do que corpo forte. O nome desse homem forte era Daniel. E o chefe de Daniel era Dário. Dário gostava muito de Daniel, e isso causou inveja entre os príncipes e os presidentes da época. Enquanto você conta a história, pedir para os grupos irem respondendo as questões na ordem dos fatos. E também o aluno narrador deve fazer a leitura dos versos de Daniel capítulo 6. Perguntar se eles são como Daniel em casa e na escola. Deixar que reflitam. Aplicando. Ressaltar que Daniel sabia que os presidentes e príncipes queriam se livrar dele, mas ele continuou em obediência, trabalhando para o rei, e depois ele ia para o seu quarto e orava a Deus 3 vezes ao dia. Ajoelhava-se para orar. Ele era firme como uma rocha, orava de janelas abertas, pois ele não queria que os príncipes pensassem que ele havia deixado de servir a Deus. Daniel estava mostrando de maneira humilde e corajosa que nenhum rei da terra poderia atrapalhar a sua amizade com Deus. E você? E eu? Será que somos como Daniel? Quando vem amigos em nossa casa, continuamos nossa rotina de guardar o sábado, fazer o culto e oração antes das refeições? Essas pequenas coisas fazem toda a diferença.
como Daniel chegou a ser o príncipe mais importante daquela época. Como? Sendo fiel e obediente nas coisas pequenas. E o segredo de sua vitória era falar diariamente com Deus, por 3 vezes no dia. Contando aos outros. Deus precisa que você seja como Daniel, obediente nas pequenas coisas. Existem pequenos deveres e pequenas bondades que fazem toda a diferença. Pense em pequenas coisas que você pode fazer para os seus pais, seus irmãos, seus amigos e vizinhos. E escreva em uma folha de atividades ou na lição. Guardem essas ideias na mente e no coração também. Durante a semana, usem essa lista para pôr em prática. Com certeza vocês estarão se preparando para receberem grandes responsabilidades mais tarde.